Quando você olha para o céu de Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, é fácil imaginar que eles sempre foram assim. Porém, isso está longe de ser verdade. O sistema solar tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos e durante todo esse tempo, os planetas passaram por transformações gigantescas. Alguns já tiveram água em abundância, outros mundos extremamente quentes e vulcânicos. E alguns dos planetas que conhecemos hoje podem ter sido completamente diferentes do início da sua história. Então, nesse vídeo veremos como eram os planetas do sistema solar há bilhões de anos no passado. Vamos começar pelo planeta mais próximo do Sol, o planeta Mercúrio. Quando o sistema solar estava começando a se formar cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, Mercúrio era um mundo muito diferente do planeta pequeno e rochoso que é hoje. Sua formação que aconteceu em meio a uma região extremamente caótica do Sol, cheia de pedaços de rochas e outros objetos colidindo em si. Durante milhões de anos, inúmeros asteroides e outros corpos celestes. Essas colisões que ajudaram a formar a superfície cheia de crateras do Mercúrio que vemos hoje. Existe outra diferença importante: Mercúrio provavelmente teve mais atividade geológica no passado. Vulcanismo enorme, impactos que modificaram a superfície repentinamente, e hoje Mercúrio é um mundo praticamente sem atmosfera, com temperatura que variam drasticamente entre o lado iluminado e o lado escuro. Ou seja, aquele planeta aparentemente pequeno e tranquilo, na verdade é o resultado de bilhões de anos e de colisões e transformações que resultaram o que ele é hoje. Mas se Mercúrio já foi um mundo extremamente violento, o próximo planeta pode ter passado por uma transformação ainda mais impressionante. Vênus provavelmente é um dos planetas mais intrigantes do sistema solar. Hoje Vênus que é um verdadeiro inferno planetário. Sua atmosfera é extremamente espessa, composta principalmente por dióxido de carbono, e a sua superfície possui temperaturas capazes de derreter chumbo. Ainda não temos uma resposta 100% certa. Existem modelos científicos que sugerem que Vênus pode ter passado por uma fase muito diferente no passado e possivelmente com condições que permitiam a existência de água líquida em sua superfície. Isso não significa que sabemos que Vênus tinha oceanos como o da Terra. O que sabemos é que Vênus sofreu uma transformação climática gigantesca. Com o passar do tempo, sua atmosfera se tornou cada vez mais rica em gases que retêm o calor. Então, quando observamos Vênus hoje, estamos olhando para um planeta que pode ter tido um passado totalmente diferente. A Terra também não nasceu azul. No começo da sua história, nosso planeta era muito quente, extremamente diferente do mundo que vivemos atualmente. A Terra primitiva passou por uma imensa fase de transformações, com enormes colisões e muita atividade vulcânica. Durante milhões e milhões de anos o planeta foi esfriando, a atmosfera mudou, a água líquida passou a existir de forma estável na superfície. E em algum momento surgiu algo que mudaria completamente a história da Terra: a vida. Durante bilhões de anos a atmosfera e os oceanos continuaram mudando, os continentes também mudaram de posição. Grandes massas continentais se juntaram e depois se separaram várias vezes. E a Terra que conhecemos hoje é apenas uma fotografia momentânea dessa história de 4,6 bilhões de anos. E se pudéssemos voltar bilhões de anos no passado, provavelmente teríamos dificuldade até de conhecer o nosso próprio planeta. E agora chegamos a um dos maiores mistérios do sistema solar, o planeta Marte. Atualmente Marte é frio, seco e possui uma atmosfera muito fina. Quando olhamos para sua superfície, encontramos pistas de que o passado pode ter sido muito diferente no planeta vermelho. Existem antigos vales, canais e minerais que se formam na presença d'água. Tudo isso indica que bilhões de anos atrás Marte teve condições muito mais favoráveis à existência de água líquida em sua superfície. Alguns modelos sugerem que Marte possui uma atmosfera mais espessa do que a atual. E isso, obviamente, teria permitido que o planeta mantivesse mais calor e tivesse água líquida por determinados períodos. Porém, Marte começou a perder grande parte da sua atmosfera. Sem uma atmosfera suficiente, uma atmosfera espessa, cada vez mais Marte ficou mais frio e mais seco. A água líquida deixou de existir de forma estável na maior parte da superfície. E aquele mundo que poderia ter sido muito parecido com o planeta úmido no passado acabou se tornando um deserto gelado que conhecemos hoje. E talvez a maior pergunta seja: será que alguma forma de vida conseguiu existir em Marte no passado?
Nem todos os planetas do Sistema Solar passaram por grandes transformações como Marte, Vênus ou a própria Terra. Júpiter é um gigante totalmente diferente. Há cerca de 4,6 bilhões de anos ele começou a se formar a partir do material existente no jovem Sistema Solar. Seu enorme tamanho permitiu que ele acumulasse uma quantidade gigantesca de gás. E sua gravidade também tem um papel muito importante na evolução do Sistema Solar. E ao longo de bilhões de anos, suas nuvens e sua atmosfera continuaram se movimentando cada vez mais. Tempestades gigantescas surgiram e desapareceram no planeta. O vermelho, uma tempestade que existe há séculos. Embora sua origem seja muito mais antiga que nossas observações, essa tempestade é bem maior que a nossa Terra. Saturno, que também nasceu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, mas quando pensamos em Saturno existe uma pergunta clara: e os anéis de Saturno? Ainda há um debate científico sobre exatamente quando os anéis se formaram. E obviamente uma das possibilidades é que ele esteja relativamente recente em comparação à idade do próprio planeta. E o que sabemos sobre os anéis são compostos principalmente por partículas de gelo e rocha, e que o sistema que observamos hoje não precisa ser igual ao que existia há bilhões de anos atrás. Urano é ainda mais misterioso. Assim como outros gigantes, ele se formou no início do Sistema Solar. Mas existe uma característica que faz que Urano se destaque diferente dos outros: seu eixo de rotação. Ele que tem um eixo de rotação extremamente inclinado. É como se o planeta fosse praticamente girando de lado. E uma das principais hipóteses é que Urano tenha sofrido uma das colisões gigantescas em sua formação. E se isso aconteceu, significa que seu passado foi marcado por eventos capazes de alterar completamente a sua orientação. E mesmo hoje, há bilhões de anos depois, Urano ainda carrega as consequências dessa história. E finalmente chegamos a Netuno. Assim como Urano, Netuno é um gigante de gelo localizado nas regiões mais distantes do Sistema Solar. No passado, ele provavelmente passou por uma fase de formação extremamente turbulenta. Durante esse processo, grandes objetos colidiram e interagiram gravitacionalmente com o planeta. Existe uma possibilidade interessante que Netuno pode ter sido formado mais próximo do Sol e depois migrado para uma região muito distante. Isso significa que o planeta hoje está a bilhões de quilômetros de distância da gente, no passado estava bem mais próximo. Agora imagine juntar tudo isso. Há 4,6 bilhões de anos o Sistema Solar não era um lugar organizado que vemos hoje. O Sol estava nascendo, planetas ainda estavam se formando, asteroides e outros objetos colidiam constantemente. Os planetas rochosos estavam extremamente quentes, os gigantes ainda estavam encontrando suas posições de fato no Sistema Solar. Com o passar de milhões e bilhões de anos, esse caos foi diminuindo. Os planetas evoluíram, alguns perderam suas atmosferas, outros ficaram extremamente quentes, alguns conservaram enorme quantidade de gás, e outros, como a Terra, passaram por mudanças capazes de criar ambientes onde a vida pudesse prosperar. Porém, existe uma coisa bem mais interessante. Se os planetas mudaram tanto no passado, provavelmente vão ter mudança também no futuro. Marte continuará perdendo sua atmosfera, a superfície da Terra continuará sendo modificada pela atividade geológica e pela vida. Vênus continuará sendo um mundo extremamente quente. Até o próprio Sistema Solar será totalmente diferente. E talvez essa seja uma das coisas mais incríveis da astronomia. Quando olhamos para um planeta, não estamos apenas olhando para um lugar. Estamos olhando para bilhões de anos de história. O Marte seco que vemos hoje já teve água. A Terra já foi um mundo completamente diferente. Afinal, o Sistema Solar que vemos hoje é apenas um capítulo do Sistema Solar. E muito provavelmente a história desses mundos e do nosso Sistema Solar ainda está bem longe de terminar.